graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Sua palavra me ensina e me liberta, porque eterno é seu amor. Sua palavra é uma luz em meu caminho, e se alegra em suas leis meu coração. Ensina-me, Senhor, seus mandamentos, só liberto viverei em comunhão. Dou graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Sua palavra me ensina e me liberta, porque eterno é seu amor. Queridos paroquianos da paróquia São João Batista, em São Caetano do Sul, da nossa querida Diocese de Santo André, saudando as pessoas que estão entrando nessa live, nesse momento orante comemorativo aos 15 anos de ministério presbiteral do Padre Antônio Becker, nosso querido amigo, saudando em especial a Dona Beth, mãe do Padre Guilherme, firme e forte aí na sua presença marcante nas atividades da paróquia São João Batista e da nossa Diocese de Santo André. Então, para você que está chegando, eu sou o Padre Vinícius, já estive na paróquia São João Batista em 2 ocasiões, uma delas no tríduo do padroeiro São João Batista do ano passado. E foi um grande momento celebrativo, uma alegria conhecer e rever algumas pessoas que eu conhecia daquela paróquia. Então hoje estamos aqui para rezar pelo nosso querido Padre Becker, pelo seu ministério presbiteral. E de maneira especial com um tema, já que temos refletido nessa iniciativa tão bonita dos paroquianos da paróquia São João Batista de homenagear o seu padre nesse período de pandemia, impossibilitados, portanto, de estar presentes com ele de maneira presencial, pessoal, física, de fazer-lhe essa homenagem rezando por ele e aproveitando o benefício da tecnologia. Então, gostaria de saudar os que estão entrando nessa live para acompanhar, especialmente a Dona Horazília. Se não me engano, foi na casa da senhora que nós abrimos a Santa Missa no tríduo de São João Batista do ano passado. Muito bem, nós queremos meditar nesta noite, brevemente, claro, sobre o tema ensinamentos. E por isso eu peço licença para vocês para lermos um trechinho da Palavra de Deus nesse nosso momento de oração, refletindo de maneira muito carinhosa e especial pelo ministério presbiteral do Padre Antônio Becker, prestes a completar 15 anos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do livro da sabedoria. A sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
Queridos irmãos que nos acompanham, não só da paróquia São João Batista de São Caetano, mas fico muito surpreso em ver também a Marinês Ribeiro, lá da paróquia São Pedro, do Taboão, onde Padre Becker foi pároco, coincidentemente com o período em que eu lá fazia o meu estágio pastoral. Então aqui acaba sendo também um momento muito bonito de reencontrar pessoas queridas, né, de outras paróquias da nossa diocese. Então esse texto da sabedoria foi escolhido para a nossa meditação não por acaso, já que o tema do nosso momento orante desta noite é ensinamentos. Nós devemos partir de um ensinamento que preenche o nosso coração, né? É a sabedoria. A sabedoria é um dos atributos de Deus. E no texto que a gente ouviu, a sabedoria tem umas características muito interessantes. Ela tem prerrogativas humanas. A sabedoria é quase que entendida no livro da sabedoria como uma pessoa mesmo. E, de fato, em certo sentido, a sabedoria é uma pessoa. Ela não é apenas um conhecimento teórico, como nós estamos acostumados, né, nos diversos saberes e ciências humanas, né, filosofia, medicina, biologia, mecânica, matemática, qualquer outro, né. São conteúdos muito relevantes, aliás, para a nossa vida, mas são conteúdos estáticos, né? Podem até evoluir do ponto de vista da aquisição de novos conhecimentos, mas nunca vão deixar de ser dados, que nós assimilamos. A sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus, ela emana, como nós ouvimos da leitura bíblica, do próprio Deus. Portanto, a sabedoria é o próprio Deus. Aliás, Jesus, né, encarnado, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, é conhecido como a sabedoria encarnada. Porque no Evangelho segundo São João, Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. Portanto, a sabedoria de Deus que veio morar em nosso meio, feita carne. E a sabedoria tem uma relação muito bonita com a pessoa do presbítero, né, do padre, do sacerdote. Partindo da origem dessa palavra, presbítero, que vem do grego, né, significa ancião. É o ancião da comunidade, portanto, aquele que lidera, aquele que preside sempre na caridade. Então, entre outros atributos, né, o presbítero, o sacerdote, é o homem da palavra. E muito mais, né? No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, nós temos lá o Sermão da Montanha. E eu não vou me deter no conteúdo do que Jesus disse no Sermão da Montanha, porque são longos trechos, né? As bem-aventuranças é o trecho mais famoso do Sermão da Montanha. Mas eu gostaria de me deter na estética da narração de São Mateus, no pano de fundo, porque no Evangelho tudo foi colocado de maneira consciente por quem redigiu aquele Evangelho. Aliás, na Sagrada Escritura, né, tudo é muito bem composto. Então, no comecinho do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós vemos Jesus com seus discípulos subindo a um alto monte. E a mudança geográfica, né, do plano onde eles se encontravam, né, da planície para o planalto, para a montanha, ou seja, um plano superior, reforça a superioridade daquele ensinamento que era ministrado, né? Jesus, ao levar as pessoas mais para cima, quer mostrar para elas que aquilo que ele vai falar, dentre tudo que ele disse e que é importante, tem uma relevância especial. E outro aspecto, quando Jesus sobe aquele monte, ele se senta. O mais comum seria que ficasse em pé, talvez para ser ouvido melhor, né? Os grandes oradores retóricos dizem que é mais fácil você se comunicar estando em pé. Mas Jesus se senta, porque o sentar-se desde a antiguidade é conhecido como uma posição magisterial. Quem senta, se senta para ensinar. Por isso que nós temos o termo cátedra. A nossa igreja é catedral, porque tem uma cátedra, tem lá uma cadeira. Uma universidade tem uma cátedra de determinada disciplina, né? Porque é função do mestre ensinar. Jesus, então, quando se senta, ensina. Então, meus irmãos, com mais razão ainda, o sacerdote é o homem da palavra. Por quê? Pela ordenação, o sacerdote se configura plenamente a Cristo, que é sumo e eterno sacerdote, né?
Então o padre, ele, como se configurou a Cristo plenamente pela ordenação, ele é chamado a exercer a função de Cristo Mestre. Não apenas porque estudou 7 anos de filosofia, de teologia, né? No caso do Padre Becker, em específico, né? Ainda tem uma especialização em psicologia como ferramenta para ajudar na evangelização, na pregação da palavra. Então, o Padre Becker, pela sua própria ordenação, pelo seu ministério, prestes a completar 15 anos, se configura também a Cristo Mestre. Então, nesse sentido, meus irmãos, nesse nosso momento orante, né, nós queremos fazer um pouco de memória. Na Eucaristia, né, que significa ação de graças, nós fazemos memória. Em grego se diz anamnese, que é recuperar os benefícios que Deus fez em nosso favor. Por isso que na oração eucarística se reza pela igreja, pelos vivos, pelos falecidos, fazendo memória da salvação, nas leituras e tudo mais. Então nós queremos também nesse momento orante fazer um pouco de memória desses 15 anos de ministério. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas foram beneficiadas pelos ensinamentos do Padre Becker? Quem conhece um pouquinho da sua história sabe que o dom do ensinamento no Padre Becker começou muito antes da ordenação sacerdotal. Ele que é originário da paróquia Santana, em Ribeirão Pires, lá iniciou a sua caminhada na igreja sendo um catequista de crisma. Portanto, essa palavra é muito próxima do Padre Becker, ensinamento, porque ele teve esse dom da parte de Deus de comunicar a palavra a tantos jovens. Então, quantos jovens não se prepararam para receber o sacramento da maturidade através das formações do Padre Becker? Sem contar também os seus anos de estágio pastoral no seminário em preparação ao sacerdócio. Cada ano, a cada 2 anos, se passa por uma paróquia no nosso processo formativo. E eu guardo pessoalmente o testemunho de uma legionária, de uma pessoa que é membro da Legião de Maria, na paróquia Imaculada Conceição de Mauá, onde Padre Becker é muito querido e onde passou o seu ano pastoral. E lá, uma legionária de Maria se recorda, né, com muita vivacidade, das formações do Padre Becker sobre o livro do Apocalipse. Né? Isso ficou marcado e já faz 8 anos que eu passei por aquela paróquia. Né? Também as homilias que Padre Becker proferiu em todas as celebrações eucarísticas que presidiu. Né? E eu participei de várias porque fui agraciado em tê-lo como formador no seminário de filosofia. Portanto, Padre Becker presidia praticamente diariamente a Eucaristia e ali nos proferia a sua reflexão, o seu entendimento da palavra de Deus, e também tive a graça de acompanhá-lo como seminarista na paróquia São Pedro, no Taboão, no ano de 2013, e ali também, presidindo a Eucaristia, muitas vezes partilhou conosco dos seus ensinamentos acerca da palavra de Deus. Mas também pensando, né, quanta palavra edificante, quanto ensinamento Padre Becker não ministrou durante o sacramento da confissão, nas pessoas inumeráveis que ele atendeu ao longo desses 15 anos. Quantos aconselhamentos, né, de pessoas que muitas vezes chegaram tristes, desanimadas, algumas até desesperadas diante de algumas realidades, e muitas vezes com a palavra do Padre Becker, né, uma palavra segura, muitas vezes uma palavra mais rígida, como nós o conhecemos, mas uma palavra que brota do coração, desejosa de ajudar. Né? Pensa também quantas entrevistas matrimoniais, quantos momentos formativos, né, com as pastorais, especialmente do batismo, mas também outras quaisquer, né, aos quais Padre Becker se dedicou. Quantas partilhas da palavra, né, em outros sacramentos, né, porque no sacramento também sempre tem um anúncio e um comentário sobre a palavra de Deus para atualizar aquilo para a nossa vida, já que a graça de Deus nos sacramentos ela se faz realidade na nossa vida concreta, nas particularidades da nossa vida. Então, nos batizados, nos matrimônios, nas exéquias, dando uma palavra de conforto, né, a familiares, pessoas enlutadas ou pessoas que às vezes nem eram próximas da fé e foram alcançadas pelos ensinamentos do Padre Becker. Meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham, quantas pessoas nesses anos todos foram atingidas, tocadas, talvez até transformadas pelos ensinamentos de quem? De Cristo, mas na pessoa do seu ministro, Padre Becker.
É impossível nós contabilizarmos, né? Porque quando a gente fala em Deus e na ação de Deus, é impossível quantificar, né, os benefícios, o alcance da palavra de Deus partilhada, meditada e, sobretudo, testemunhada. Queremos também fazer memória pelo testemunho do Padre Becker nos seus 15 anos de ordenação presbiteral, pelos lugares onde passou, pelos empreendimentos que iniciou, os que terminou. É de se fazer uma grata ação de graças, portanto, benefício desses ensinamentos vias de palavra, ensinamentos vias de gestos. Então, o que é que nos resta, meus irmãos? Nos resta render a Deus ação de graças, fazer agradecimento por esse ministério tão fecundo, né? De todos os sacerdotes, estamos no ano vocacional, mas especialmente do Padre Becker. E vamos pedir então, nesse nosso momento orante, que lhe conceda ainda mais sabedoria, né? Para que lhe conceda o conhecimento de Deus, porque o conhecimento, a gente já diz no ditado, não ocupa espaço, né? Mas o conhecimento de Deus, além de não ocupar espaço, ele ainda preenche a nossa alma, ele torna a nossa alma plena. O conhecimento de Deus, ele nos faz amantes cada vez mais do nosso próximo, da nossa vida cristã, né? De seguirmos a Jesus. Então, meus irmãos, gostaria de convidá-los a cantarmos, utilizando a beleza da melodia e da letra dos salmos, para que conceda ao Padre Becker cada dia mais crescer no seu amor, a fim de que ministre os seus ensinamentos com renovada fidelidade. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Oremos. Pai Santo, que chamastes Padre Antônio Becker à comunhão do eterno sacerdócio do vosso Cristo e ao serviço da Igreja, sem mérito algum de sua parte, fazei que ele anuncie o vosso Evangelho com mansidão e coragem e distribua fielmente os vossos sacramentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos nas intenções, no ministério, pela saúde, pela realização pessoal e ministerial do nosso querido Padre Antônio Becker Ferreira. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela partilha, pela participação, pela interação aqui nos nossos comentários. Vamos então render graças a Deus por termos a graça de conhecer e conviver com o Padre Antônio Becker, que ele viva com muita alegria e disponibilidade o seu ministério. Vamos terminar então esse nosso breve momento orante cantando a Nossa Senhora, a Mãe de todos os sacerdotes. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos que entraram, pessoal da Paróquia São Pedro, Jaime, Dona Hermínia, Eurasília, todo mundo. Grande abraço, fiquem com Deus. Padre Becker, grande abraço, estamos unidos no sacerdócio de Cristo Jesus.